Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sandra Bonfá. Hoje nós vamos ver a unidade 28 de matemática, equivalência de frações e suas aplicações. Como eu já disse para vocês, nas aulas de matemática nós dividimos ela em duas partes, para que não fique muito extensa e que a gente possa fazer os exercícios com bastante calma. Então, hoje, na parte 1, vocês vão ver comigo da 213 a 221. Vamos ver a nossa rotina do dia? Como eu disse para vocês, nós vamos estudar então a unidade 28, equivalência de frações e suas aplicações. Farei a leitura com vocês da 213, vou explicar todo o conteúdo até a página 221. Junto nós vamos ver a hora de jogar, atividade 1, atividade 2 e a tarefa do exercício 1 ao 3. Não esqueça do tira dúvida e de conversar com seu professor se for necessário. Fazer as correções também. Vocês viram que hoje nós temos a hora de jogar. Infelizmente, com esse afastamento que nós estamos, é difícil fazer essa hora do jogo. O de hoje, principalmente, porque as pecinhas desse jogo vocês não vão ter em casa. Então, eu vou fazer algumas jogadas aqui com vocês para que a gente entenda bem o jogo e para que a gente possa saber da aplicação nele da atividade. Sem fazer a hora de jogar, não tem como fazer as atividades. Nós vamos utilizar essas pecinhas aqui, ó, que faz parte do mini mosaico. É um material que tem na escola e que vocês não vão ter em mãos aí para fazer. Mas eu vou explicar bem devagarzinho a hora do jogo aqui junto com vocês. Vou fazer algumas jogadas, tá? Para que a gente entenda bem o que é essa hora do jogo. Então, na hora que nós começarmos a matéria, você vai acompanhar comigo nessa página e você pode pegar o lápis de cor e colorir também para depois você saber do que nós falamos, tá bom? Vamos começar a nossa aula, então? Vamos ver, então, o que nós vamos falar hoje sobre equivalência de frações e suas aplicações. Eu já falei para vocês há muito tempo que um número pode ser representado de várias formas, né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos. Olha, decimal, que é com vírgula, né? 0,30. Na forma fracionária, 30 sobre 100. E em porcentagem, 30%. Em alguns momentos, você também verificou que o número pode ser representado por mais de uma fração. Olha ali o outro exemplo, ó. 30 sobre 100 e 3 sobre 10. Significa a mesma coisa. E na forma decimal é 0,30 ou 0,3. Vamos entender isso aqui que eu estou falando? Olha lá, é a mesma quantidade, mas representado de forma diferente. Olha a representação dela aqui nesses quadradinhos. Procura lembrar da aula que eu dei sobre isso, acho que no material 2 nós fizemos aí, ou no comecinho do 3. Nós temos aqui 2 todos referência igual. O retângulo que eu tenho aqui, ó, é igual. Só que nós temos ele em partes diferentes. Então, no primeiro, nós temos o nosso todo referência dividido em 100 partes e eu peguei 30 partes dessa. E no segundo desenho, eu tenho meu todo referência em 10 partes e eu ocupei 3 partes desse todo referência. Mas se eu olhar a parte pintada aqui com aquela, não é igual o tamanho? É o mesmo tamanho em relação ao todo referência, tá? Lembra que toda vez que eu estiver falando, eu tenho que estar comparando o todo referência igual. Então, 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30 sobre 10 em relação ao todo, tá? Se vocês se lembram de quando eu falei que eu faço com fração quando tem zero nas duas, olha, se eu tiro zero aqui e tiro zero aqui, fica a mesma coisa, 3 sobre 10. E é por isso que na forma decimal, eu não preciso colocar o zero depois da vírgula. Lembra que eu falei? Se tiver antes do número, sim, eu tenho que colocar, mas depois do número, não tenho que colocar o zero. E acontece isso quando a gente mexe numa calculadora. Então, nesse módulo, nós vamos aprender a escrever o mesmo número com representações fracionárias diferentes. Olha aí a hora do jogo que eu falei. Esse jogo do Rex, nós vamos utilizar essa pecinha chamada mini mosaico, ó, tá? Essas pecinhas aqui na escola, ela tem o nome de mini mosaico. Vamos ver aqui as regrinhas do jogo. Eu não vou deixar aqui nas regrinhas do jogo para vocês, porque vocês vão acompanhar aqui comigo já
aqui, ó, nessa imagem, tá bom? Pode pegar um lápis de cor e vocês vão colocando aí para mim as coresinhas conforme a gente coloca e eu vou lendo a regrinha para vocês. Bom, então o que nós vamos fazer? A primeira regra, a gente deixa todas as peças esparramadas aí perto do tabuleiro, igual tá aí na imagem de vocês. Cada jogador vai escolher 3 peças. Eu vou escolher 3 peças aqui para o meu jogo. 3 peças aleatórias, não importa quantas peças. Olha, eu tenho várias pecinhas aqui de vários tamanhos, tá? Eu escolhi 3 peças aqui, ó. Cada jogador vai escolher 3 e na vez dele de jogar, ele vai tentar encaixar essas pecinhas aqui. Então, eu peguei as minhas 3 peças, vou encaixar, ó. Precisa ser na forma do desenho que tá aqui, ó. Nesta forma, esta forma? Não, eu posso colocar aqui, ó. Metade da figura amarela. E o meu quadradinho vou colocar aqui. Aí vem o outro jogador e vai escolher as 3 pecinhas deles. Eu vou pegar 3 pecinhas diferentes aqui do outro jogador. E ele vai tentar encaixar essas pecinhas também no jogo. A ideia é que eu encha esse quadradinho. Mas também eu posso atrapalhar o jogador de colocar as peças dele, tá? Porque vai ganhar o jogo quem colocar o maior número de peças. Aí, minha vez de jogar novamente. Eu vou pegar aqui mais umas pecinhas aqui, ó. Eu vou pegar 3 pecinhas verdes agora. Não tem mais 3 triângulos para eu colocar, então eu vou colocar aqui, ó. Atrapalhando uma jogada aqui, ó. Quem quiser colocar uma peça amarela aqui, já não dá para colocar. Vem o outro jogador e coloca a outra pecinha dele aqui. Ele pega 3 pecinhas também. Aí ele coloca a pecinha dele, ele pode completar a minha pecinha, ó. E vou colocar outra amarela aqui, que é para atrapalhar quem tenha peças pequenas. Esse jogo vai terminar quando não tiver mais espaço para eu colocar peças, tá? Então, qual é a ideia do jogo? Que eu coloque o maior número de peças para eu poder vencer, ou que eu complete o quadro, tá? Então, a ideia é eu atrapalhar o outro jogador. Eu posso colocar peças com outra forma dentro de outra figura, para atrapalhar a jogada também, porque aí o meu amigo, meu adversário, fica impedido de colocar peças. Quanto mais peças eu colocar, eu ganho esse jogo, tá? E por que nós estamos falando sobre essas pecinhas aqui? Agora eu vou desmontar meu joguinho aqui. Vamos ver por que eu estou fazendo isso com vocês. Vamos seguir adiante no material? Olha lá comigo a atividade 1. Agora que você jogou o Rex, que eu fiz a jogada aqui para vocês, já sabe quais peças podem ser usadas para cobrir outras. Vocês viram que eu não coloquei sempre a amarela na amarela, né? Então, vamos ver o que ele quer aqui, ó. Cubra a peça amarela abaixo com a peça vermelha. Cobrimos. Que fração cada peça vermelha representa em relação à amarela? Aqui, se eu fosse colocar, eu poderia colocar mais uma vermelha aqui, certo? Então, uma peça amarela, eu posso colocar 2 peças vermelhas. Que fração representa uma pecinha vermelha? 1/2. Vão completando aí o material junto comigo. Agora, em relação à pecinha vermelha. Se eu retirar a peça vermelha, quantas peças verdes eu vou colocar? Olha lá. Viu que aquela hora na jogada eu peguei 3 verdinhas? Então, uma peça vermelha cabe em 3 peças verdinhas. Eu preciso de 3 peças verdes para cobrir uma peça vermelha. A peça verde que você colocou representa que fração da peça amarela? Olha aqui comigo, por favor. Ó, ele está perguntando a peça verde em relação à peça amarela. Eu não precisei colocar 3 pecinhas para dar a equivalência de uma peça vermelha? Ó. Então, é lógico que para dar a peça amarela inteira, eu precisaria colocar 6 pecinhas verdes para dar uma amarela inteira, ó. 6 pecinhas. Ou seja, o denominador da minha fração aqui é 6.
Mas ele está perguntando para mim que das peças verdes que eu coloquei, quanto ela representa em relação à peça amarela. As verdes que eu coloquei não eram em relação à vermelha? Então, quantas peças eu coloquei? Ali. Olha lá. Eu coloquei 3 peças verdes na metade aqui da minha peça amarela, que equivalia à peça vermelha, tá? No próximo, 3 peças verdes ocupam a mesma área de uma peça vermelha. Então, as frações meio e 3/6 representam a mesma área da peça amarela. Entenderam bem isso daí? A minha peça vermelha ocupa a mesma área na amarela que 3 peças verdes, ou seja, a fração meio e 3/6 representam a mesma parte da peça amarela. Vamos cobrir de novo a peça amarela, agora com peças azuis. Cada peça azul representa que fração da peça amarela? Nós vamos colorir aqui para vocês, porque vocês não têm as peças aí, tá? Ó, nós vamos colorir ali. Olha lá como ficou. Então, quantas peças azuis eu precisei para cobrir a peça amarela? 3 peças azuis. Cada peça azul representa que fração da peça amarela? Para eu saber que fração, eu tenho que saber no total. Quantas no total eu coloquei? 3. Então, o denominador é 3. Uma peça dela, quanto vale? 1/3. Certo? Retire uma peça azul e substitua por verdes. Quantas peças verdes são necessárias para cobrir uma azul? 1, 2. Então, são necessárias 2 peças verdes para cobrir uma azul. Essas peças verdes representam que fração da peça amarela? Agora, a peça verde em relação à amarela. 2/6. Lembra que das pecinhas verdes eu coloco um total de 6 pecinhas? Ela, em relação à azul, ela peguei só 2, então ela representa 2/6. Agora vamos completar. 2 peças verdes ocupam a mesma área que uma peça azul. Então, a fração 1/3 e 2/6 representam a mesma área da peça amarela. Olha o que ele chama atenção para vocês aí no material. Frações que ocupam uma mesma área do todo referência são chamadas de frações equivalentes. A equivalência entre 2 frações pode ser indicada pelo sinal de igual. Olha ali embaixo o exemplo que nós acabamos de fazer. 1/3 é igual a 2/6. Agora vamos considerar a peça amarela já coberta pelas peças azuis. 2 peças azuis representam que fração da peça amarela? Presta atenção, 2 peças azuis, que fração da peça amarela? 2/3, porque eu tenho 3 peças no total, então eu vou pegar 2, 2/3. Retire 2 peças azuis e substitua por verde. Quantas peças verdes são necessárias para cobrir 2 azuis? Eu precisava de 2 para cobrir uma azul, então é lógico que eu vou precisar de 4, certo? São necessárias 4 peças verdes para cobrir 2 azuis. Essas peças verdes representam que fração da peça amarela? 4/6. Eu peguei 4 peças, o total de 6, 4/6. Completando. 4 peças verdes ocupam a mesma área que 2 peças azuis, ou seja, 2/3 e 4/6 representam a mesma área da peça amarela. Logo, elas são equivalentes. Vamos considerar agora as peças amarela, vermelha, azul e verde do mosaico, sendo a amarela o todo referência. Complete maior que, menor que ou igual. Aí eu quero que vocês olhem aqui para minha mão para a gente entender, tá? O que eu fiz aqui para vocês?
É lógico que aí em casa vocês não vão ter como fazer isso, mas eu vou fazer aqui, já mostrar para vocês, para que a gente saiba. Ó, essa aqui é o todo referência, certo? Todas as vezes que eu falei em relação à peça amarela. Então, o todo referência é o inteiro. A peça vermelha não ocupava metade dela, que eu fiz para vocês? Metade. Então, o que eu fiz aqui na minha pecinha? Olha, eu escrevi metade. Opa, desculpa, caiu. Metade. Então, essa peça representa inteiro, esta representa metade. Esta pecinha aqui azul, eu não coloquei ela 3 vezes aqui no meu material? Ó, 3 vezes. Em relação ao todo referência. Então, qual parte da fração ela representava ali para mim na hora do exercício? 1/3. É difícil de ver no azul, mas eu escrevi ali, ó, 1/3 para vocês. E a verde? Eu não tive que colocar 6 pecinhas aqui para dar para mim o todo referência completo. Ó, 6 pecinhas verdes. Certo? Então, eu escrevi na minha pecinha, deixa eu ver se dá para ver bem aqui, ó. Opa, meu dedo tampou. 1/6, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora nós vamos fazer uma comparação para fazer esse exercício. Então, no primeiro deles, ele pergunta, metade é maior ou menor que 1/3? Olha, metade é a peça vermelha e 1/3 é a peça azul. Qual que é maior? A vermelha, né? Então, meio é maior que 1/3, tá? Na segunda, ele vem pedindo para a gente comparar meio e 1/6. Olha aqui o meio e 1/6. Meio e 1/6. Então, metade é maior que 1/6. Agora, nós vamos comparar 1/3 e 1/6. 1/3 e 1/6. Então, 1/3 é maior que 1/6. No próximo, 1/3 e 2/6. Epa, mas 2/6 e 1/3 ficou igual. E é isso mesmo, olha lá, ó. 1/3 é igual a 2/6. Agora ele quer comparar meio com 2/3. Será? Eu tenho 2/3 e tenho meio. Olha, se eu colocar o meio em cima aqui, ó, sobra azul, tá vendo? Então, meio é menor que 2/3. 4/6 e 2/3. 4/6, vou colocar aqui, 4/6 e 2/3. Olha, ficou igualzinho. Opa, perdão. Ficou igual. Então, 4/6 é igual a 2/3. 4/6 em relação a meio. Se eu colocar aqui, vai sobrar uma pecinha verdinha, ó. Então, meio é menor que 4/6. E 2/2 e 3/3. Quando os números são iguais no denominador e no numerador, eles significam inteiro. Então, tanto faz que seja 2/2 ou 3/3, é igual, porque eu tô falando do inteiro, tá? Então, é igual. Comparando com as frações, fica fácil, não fica? Vamos continuar fazendo isso aqui, só que agora vocês é que vão colorir, ó. Atividade 2. Vamos continuar explorando o conceito das frações equivalentes. Considere os retângulos a seguir como o mesmo todo referência. Os quadradinhos aí são iguais. Pode olhar aí no material de vocês que todos são do mesmo tamanho. Qual é a diferença? Eles estão repartidos em quantidades diferentes, mas o quadradinho, todo referência, é o mesmo. Então, no primeiro, pinte metade de cada retângulo e escreva as frações correspondentes às partes que você coloriu. Observa que eu li essa palavra aqui, ó. 1/2 significa meio, e eu falei metade.
Toda vez que aparecer 1 sobre 2, meio, 0,5, 50% é metade. Eu já tinha falado isso para vocês. Então, apareceu essa palavra, já põe na cabecinha que isso é metade. Então, vamos pintar metade de cada uma delas. Olha ali, metade. Só que ali está dividido em duas partes. Então, o meu denominador é 2. Eu pintei uma parte, 1 sobre 2. No segundo desenho, está dividido em 4 partes. Eu vou pintar metade, metade de 4 é 2. E a minha fração, 2 sobre 4. Olha que o denominador sempre representa o total de partes que está dividido. No próximo, eu tenho 6 partes, metade de 6 é 3, a minha fração, 3 sextos. Próximo, eu tenho 8 partes, metade de 8 é 4, minha fração, 4 oitavos. No próximo, eu tenho 10, metade de 10 é 5, a minha fração, 5 décimos. Olha a pergunta seguinte, se eu tivesse que pintar a metade de um retângulo dividido em 12 partes, quantas partes eu ia pintar? Metade de 12? 6. E se fossem 14? Metade de 14? 7. Ou seja, as frações que ocupam a metade do retângulo são equivalentes. Vamos ver? Meio, que é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, igual a 4 oitavos, igual a 5 décimos, que é igual a 6 dozeavos, que é igual a 7 quatorzeavos. Próximo, no 2, a mesma coisa, nós temos retângulo do mesmo tamanho, só que agora o meu primeiro retângulo está dividido em 3 partes. E ele vai pedir para mim pintar 1/3 de cada retângulo. 1/3 eu estou dividindo o meu retângulo em 3 partes. A primeira eu quero pintar só uma parte, 1/3. Na segunda eu tenho 6 partes e vou dividir essas 6 partes por 3. Quantas partes eu vou pintar? 2. E a minha fração, 2 sextos. No próximo, dividido em 9. 9 dividido por 3 dá 3. E a fração, 3 nonos. No próximo, eu tenho 12 dividido por 3, 4. A fração, 4 dozeavos. No outro, 15 dividido por 3, 5. Eu vou pintar 5. E a minha fração, 5 quinzeavos. E se meu retângulo tivesse 18 partes? 18 dividido por 3, 6. E se tivesse 21? 21 dividido por 3, 7. As frações que ocupam a terça parte do retângulo são equivalentes também. Vamos escrever? 1/3 que é igual a 2 sextos, a 3 nonos, 4 dozeavos, 5 quinzeavos, 6 dezoitoavos, 7 vinte-e-um-avos. Considere agora o retângulo e o todo referência, só que agora eu vou querer que pintar ali 2/3 e não mais 1. Então, se eu tenho ele em 3 partes e eu quero 2/3, eu vou pintar 2 partes, 2/3. No próximo, eu vou pintar 4, 4 sextos. No próximo, eu vou pintar 6 partes. No próximo, 8 partes. E no próximo, 10 partes de 15. Se o retângulo fosse dividido em 18 partes, quantas eu pintaria? 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. As frações que ocupam a mesma área de 2/3 e que são equivalentes são 2/3, 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 10 quinzeavos, 12 dezoitoavos, 14 vinte-e-um-avos. Observe que os números são múltiplos, tá? Olha nos números aqui do numerador. Eu começo com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E no denominador,
Eu comecei com 3 partes, e olha aqui os múltiplos de 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vocês observaram que eu sempre falei também? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador para saber quantas partes. E isso é feito com a fração. Vamos para o próximo. Os retângulos a seguir são iguais, todos eles. Mas agora eu vou dar a fração e cada um vai ser pintado de uma forma. Vamos ver o que vira? 1/4. Pintou. 3/12. Já está dividido em 12, eu estou pintando 3. 2/8, já está dividido em 8. Eu vou pintar 2. 4/16, já está dividido em 16. Eu pinto 4. O que aconteceu com essas frações? Não ficou igual? O pintado não ficou igual? A parte pintada? Então, todas elas são equivalentes que representam a mesma parte, a mesma área dos retângulos. Hora da tarefa. Vamos lá, então, ver o que nós temos hoje? Tá lembrado que eu falei que é só do exercício 1 ao 3? Então, vamos lá ao primeiro exercício. Resolva as frações, a situação problema, fazendo a representação em esquemas. Eu vou fazer ele aqui na lousa para vocês, porque aí não tem como eu explicar esse exercício, tá? Mas é bem rapidinho o que nós vamos fazer. Eu vou fazer a leitura e vou já explicar para vocês. Olha lá. Na festa de encerramento do ano letivo, tinha 48 jovens, das quais 3/8 eram meninos. Que fração representa todos os jovens? Essa é a parte que eu tenho que explicar para vocês. Lembra que eu falei que o todo referência é quando eu estou falando de alguma situação? Nós não estamos falando de 48 jovens, mas eu não falei que fração representa essas 48 jovens. Qual é a dica desse problema aí? Está na continuação do problema. Quando eu falo 3/8 de jovens aqui, eu já estou dando para vocês em quantas partes eu dividi os jovens. Em 8. Então, o meu todo referência, olha aqui comigo na lousa, esta fração aqui, ó, representa o meu todo referência, 8/8. 8/8 representam 48 jovens. Ele está falando para mim que dos 48 jovens, meninos eram 3/8. E aí, como é que eu vou saber quantas são as meninas? Aqui o denominador não é igual? 8 e 8? Então, basta eu repetir ele aqui na frente, tá? E vou subtrair o número de cima. Então, 8 menos 3, 5. Aqui é a quantidade de meninos e aqui de meninas. E este é o meu todo referência. Peraí, mas como é que eu vou saber quantos jovens tem? Olha o que eu falo para vocês. Divide pelo de baixo. Então, 48 é o total. Eu vou dividir por 8, que é o número do denominador que está embaixo. 48 dividido por 8 dá 6, certo? 6 vezes 3, que são os meninos. 6 vezes 3, 18. E as meninas? 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então, quantas meninas eu tenho? 30 meninas e 18 meninos. Agora, vamos responder lá no material, como é que nós temos lá. Então, que fração representa todos os jovens? 8/8. Que fração do total de jovens representam as meninas? 5/8. Quantos meninos e quantas meninas tinha na festa? Na festa eu tinha 30 meninas e 18 meninos. E essas continhas que eu fiz na lousa, vocês vão fazer no caderno. No próximo, a mesma coisa, numa escola. Eu tenho 600 alunos do 1º ao 9º ano. Os alunos do 5º ano representam 3/20 deste total. Que fração representa o total de alunos? Eu já dei a dica com 20 no denominador. Então, que fração representa o total? 20/20. Que fração representa turmas do ensino fundamental? E ele fala lá para mim, ó, vamos fazer aqui na lousa? 20/20. Eu vou tirar os alunos do 5º ano, 3/20. Só vou repetir o 20 embaixo
20 menos 3, 17. E a próxima pergunta que ele faz é quantos alunos são do 5º ano? Quantos alunos do 5º ano? Olha aqui para mim. Eu não estou falando que é 3/20. Lembra quando nós ensinamos a vocês a fazer porcentagem? Nós fizemos isso, ó. 3 sobre 20 de 600 é a mesma coisa que eu fazer porcentagem? Eu tenho um zero aqui e um zero aqui, posso cortar. Agora eu vou dividir 60 por 2. Estou dividindo. 60 dividido por 2 dá 30. Vou multiplicar pelo número de cima. 30 vezes 3 igual a 90. Então, quantos alunos eu tenho no 5º ano? 90 alunos. 2. Vocês vão fazer para mim a fração circular conforme pede aí. Vocês vão circular a fração vermelha. É todas as figuras, tá bom? Ó. Então, essa aqui é 1/3 da figura, tá? Depois vocês vão circular as amarelas e as verdes e vão escrever para mim que fração ela representa. Então, a vermelha representa que fração? 1/6, porque é uma parte do total de 6. E vocês respondem as outras. No próximo, já tem as figuras pintadas, vocês vão escrever que fração representa para mim. A primeira, metade. A segunda, 2/4. E a terceira, vocês que vão me dizer. E como é que são chamadas essas frações que representam a mesma parte do todo referência? Vamos ver então o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a primeira parte da unidade 28, equivalência de frações e as aplicações. Expliquei a matéria com vocês, fizemos a hora do jogo, a atividade 1 e 2. Ficou uma pequena tarefa aí para vocês do 1 ao 3. Nem são todos exercícios, não é mesmo? Não esqueça do Tira Dúvida de falar com o seu professor. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Um grande beijo e até lá!